comentar com você neste vídeo sobre a busca do Fortaleza por um camisa 9, né? Um jogador que possa fazer gols. Porque El Gatito não consegue mais fazer gols. O Galhardo há muito tempo não faz gols, né? Que não sabe mais o que é fazer gols, né? E o grande problema hoje do Fortaleza, hoje, responsável inclusive pela qualidade do jogo, que é muito baixa, é que o elenco hoje não tem qualidade, né? Este é o ponto. Essa é a conversa mole que sempre vão tentar pregar para você, torcedor e torcedora. E que a gente, né, é uma conversa com a qual a gente se depara em vários clubes aí do futebol brasileiro, é uma conversa com a qual a gente se depara hoje, no Fortaleza também. Por quê? Porque os dirigentes que eram o diferencial do Fortaleza, hoje são semelhantes aos mesmos dirigentes de clubes que temos aqui no futebol do Brasil, né? Não somente aqui do Sudeste barra Sul, como também do Nordeste barra Norte, né? Como vocês sabem, Centro-Oeste também pode incluir isso nisso aí também? Pode, claro. O que não falta é clube mal administrado em todo o Brasil. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por grandes gestões, por trabalho eficiente da gestão, porque eu sempre achei que gestão faz a diferença. Em 2 décadas, né, viajando pela América do Sul, eu sempre fui atrás de gestão de qualidade. Sempre procurei estudar o que eram as boas gestões, o que fazia um clube decair, o que fazia um clube crescer, o que fazia o clube manter a qualidade de um projeto novo, né? Eu vi esses projetos como o Fortaleza, vi muitos. Quando eu alertava que havia problemas, na verdade, ali, na percepção dos dirigentes sobre o processo, muita gente não gostou. Não gostou. E eu até falava e argumentava, né? E hoje eu nem sei mais se é isso que eu falava antes, porque antes o que eu falava antes? Antes eu falava e postulava que muitas vezes quando o dirigente faz coisa errada, quando o dirigente erra, né? Quando o dirigente se torna vaidoso, quando ele começa a ficar personalista, muitas vezes ele não percebe isso. Ele não se dá conta que isso está acontecendo. Hoje eu não acredito mais nisso. Quando eu falava isso, eu poupava o dirigente do Fortaleza. Entende? Então hoje eu não acredito mais nisso. Eu não creio mais que é apenas em virtude de que eu não sei o que está acontecendo, estou sendo domado pelo processo. Não acho mais isso. E acho que o dirigente do Fortaleza hoje responde muito pela crise que está havendo no clube. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque vocês sabem que aqui, né, do Sudeste barra Sul do país, né, eu fui um dos primeiros a elogiar essa gestão. Hoje, quando muitos começam a elogiar, falam bastante, muitos convites surgiram aqui ao longo desses anos para que o Marcelo estivesse em canais de TV, também aqui do Sudeste, enfim, aquela coisa toda. Quem começou com esses elogios foi eu. Muitas vezes me perguntavam no X, né, ex-Twitter, porque até hoje eu não sei porque precisou mudar esse nome, né, qual era... O que eu tinha com Fortaleza? Eu falava tão bem do Fortaleza. Não era normal para as pessoas daqui falarem do Fortaleza. E hoje ainda poucas pessoas falam do Fortaleza, na verdade, né? Como deveria, porque o clube é gigantesco, é sensacional, é fantástico, tem uma torcida realmente maravilhosa, né? Maravilhosa. Aliás, abraço aí para o Ronald, né? Meu grande amigo Ronald, né? Que representa aí esse ato de torcer. Eu, Judemar, você também, Judemar. É um grande torcedor aí do Lion, né? Então enfim, né? Eu falava que tinha, portanto, problemas no processo, né? Que talvez os dirigentes fossem muito vítima disso. Eu falei isso sobretudo, comecei com essa conversa, essas atenuantes, após 2021, que eu falava que foi algo tão novo que aconteceu no Fortaleza que, de fato, atropelou mesmo o conhecimento dos dirigentes. Eles não estavam preparados para que todo aquele sucesso naquele momento, né? Embora o projeto preconizasse um sucesso da equipe, né, um crescimento da equipe, não estavam tão preparados para tanta coisa nova a partir de 2021. Então ali naquele momento era completamente aceitável os erros da gestão. E muitos dos erros, inclusive, eram corrigidos rapidamente. Por quê? Porque havia uma percepção de que, nós erramos, né? Vamos tentar corrigir, vamos, né? Então hoje o erro acontece sucessivamente, continua sendo bancado e tudo mais. Exemplo, há pouco tempo o Fortaleza, que está atrás do Camisa 9, tentou contratar o Eduardo Vargas. Seria o tipo de vídeo que eu faria aqui, né? Que faria com que muitos de vocês que estão vendo este vídeo agora fossem embora do canal, como muitos fizeram quando eu fiz vídeos sobre o Marinho, a chegada do Marinho ao Fortaleza, né? Eu falava do Marinho, mas muita gente ainda acha que eu não gosto do clube quando eu falo mal de uma contratação. Muita gente acha que eu não gosto do Fortaleza. Tem gente que acredita nisso, que eu não gosto do Fortaleza quando eu falo mal de uma contratação. Euzinho aqui, entende? Que quando eu comecei a fazer vídeos do Fortaleza, demorou um pouquinho para a torcida dar essa engajada legal, né? Enquanto eu fazia aqueles vídeos, eu tinha muitos problemas aqui no canal.
Por quê? Porque baixava bastante o número de visualizações, mas eu continuava fazendo aqueles vídeos porque havia ali um encantamento com o que estava sendo feito no Fortaleza. O projeto no aquele momento era sensacional, mas vamos voltar então aqui para a busca do tal centroavante, né? Então veja, quando as coisas estão ruins, você pode ter certeza, vão sempre falar de reforços, tá? Porque aí você joga, na verdade, a responsabilidade para o elenco. O elenco não tem toda essa qualidade. A questão que eu sempre coloco é o seguinte, se o dirigente pensa dessa maneira, por que ele não reformula o elenco? Né? Por que não reformula? Se Galhardo não serve mais, por que não há uma... O que o Galhardo está fazendo no elenco do Fortaleza se ele não serve? A dificuldade de deixar de lado alguns jogadores passa muito pelo fato daquilo que o jogador entrega enquanto popularidade para o dirigente. Entende? Então veja, quando eu busco reforços no mercado, né, eu na prática estou falando para todo mundo, olha, estou fazendo a minha parte. E aí você joga a responsabilidade disso para o jogador. Se o jogador der certo ou não, problema do jogador. Eu fiz a minha parte. E aí as pessoas se esquecem de que esta parte feita pelo dirigente, a parte dele, talvez não tenha sido a melhor possível, porque ele provavelmente não estudou direito, não respeitou o processo, como ele não respeita quando ele busca um jogador que tem baixíssimo rendimento, né, baixíssimo aproveitamento, um jogador que não consegue fazer nada que presta, mas eu vou contratar, porque eu contrato porque eu estou fazendo a minha parte. E mais, quando eu contrato um jogador que tem nome, é muito mais fácil eu jogar para esse jogador a responsabilidade. Daí o interesse para um jogador como o Vargas. Porque se você olhar para o rendimento do Vargas, é uma calamidade. De cada 10 torcedores do Galo, 9 querem o Vargas longe de Minas Gerais. Não é do Galo, não. É de Minas Gerais. Quiçá do Brasil. As pessoas detestam o Vargas. Não suportam o Eduardo Vargas, gente. Vamos lá. Por que, Deus? Por que, meu Deus? Eu preciso considerar nessas situações que os torcedores sempre estão errados. Porque eu não posso analisar onde está, né, qual é a qualidade dessa percepção do torcedor, qual é a característica dessa percepção do torcedor. O torcedor está praticando esse tipo de rejeição ao jogador apenas por paixão cega. Ou, em algumas situações, o torcedor está correto. Sobretudo quando se trata de uma massa torcedora, não é de 1, é de 9 em 10, no mínimo, que rejeita o jogador. Então, veja, eu não posso me basear apenas nesse critério para contratar ou não um atleta ou um profissional. Mas esse é um dos critérios que deveriam ser utilizados. Se isto fosse colocado em prática, o nome do Vargas jamais seria comentado no PC. E ele só não foi contratado porque ele não quis ir para o Fortaleza, né? Porque ele é preguiçoso, porque no Galo ele está vivendo uma situação muito cômoda, ele não precisa jogar, ele é reserva. Qual é o problema? Ele ganha muito bem, ele tem um nome, e clubes como Fortaleza vão se interessar por ele num certo momento. Como ele ganha tão bem lá e está tão tranquilo, não vai precisar fazer nada de novo, está tudo tranquilo, a vida dele está muito ganha. É assim que pensa o Eduardo Vargas. O Fortaleza queria contratar esse jogador. Por isso que eu tô falando que eles não estão acertando em nada. E agora tem essa busca, não, abriu a janela, né? O Povo fez aí uma matéria, abriu a janela tal, de contratações e tal. E aí apuramos, esses daí que sempre batem palma, né? Apuramos, né, que Fortaleza quer um camisa 9. Todo mundo sabe disso, que Fortaleza quer um camisa 9. Apuramos, né? O jornalismo de hoje também precisa ser refundado, né? Precisa ser refundado, a coisa tá feia, né? Apuramos. Apurou o quê, meu irmão? Você fez o quê de apuração? Todo mundo sabe. Você precisou apurar para chegar a algo que todo mundo já sabe. Por Deus, né? Eu não vou nem falar quem é que assina essa matéria. É só você ler lá no Povo que você vai ver o nome, né, do moço que assina essa matéria. É triste um negócio desse, né? Mas o Galhardo não serve mais? E o Lucero não serve mais? Os outros jogadores não servem mais? O elenco agora é que não tem qualidade? Peraí, mas o elenco teve muito menos qualidade no passado e conseguiu ter resultados muito melhores. O problema é a qualidade do elenco mesmo? Então por que nessas horas todo mundo quer contratar reforço? Por que dirigente pensa só em reforço nesse momento? Porque o dinheiro não é deles. É isso também. Porque se o dinheiro fosse do Marcelo Paes, ele não pensaria em contratar reforço toda hora que a situação ficasse complicada. Não é deles o dinheiro, gente. Não pertence a eles. Então fica muito tranquilo praticar esse tipo de política. É isso mesmo.
Porque se fosse dele, ou se a responsabilidade caísse sobre esses dirigentes que fazem essas coisas, inclusive o Marcelo Paes, poderia ser muito diferente. Então o Gatito não serve. Também o Lucero não serve e também o Galhardo não serve, né? Eu vou dar, portanto, uma dica, tá? Sensacional de centroavante para Fortaleza contratar no mercado nacional. Segundo a matéria aqui, está escasso o nome de tal. Não, não está escasso não. Essa informação sua, você que escreveu isso no Povo aí no jornal, tá escasso nada. Basta apenas ter inteligência para buscar, porque o Fortaleza perdeu o Carlinhos há pouco tempo, né, que era o jogador do Nova Iguaçu que estava detonando. Gestão como o Fortaleza não pode deixar com que o clube grande chegue primeiro e contrate esse jogador. A gestão eficiente e moderna, né, que existia era a gestão que deveria encontrar um jogador como esse. Então não falta não. Você tá errado, viu? Você que escreveu a matéria no Povo tá errado. Como estão errados também quem acha que, de fato, não existe ofertas. Então eu vou dizer só um nome aqui para o dirigente do Lion. Uma sugestão muito legal. É um jogador muito desconhecido, né? Então eu peço até entendo, na verdade, como ele é muito desconhecido. Então eu vou indicar aqui para o Fortaleza, Marcelo Paes, e também para o Vojvoda, porque ele também assina por contratações de vez em quando, né? Vou falar o nome do jogador aqui que vai impressionar vocês, porque vocês não conhecem o jogador. Ele chama-se Gustavo Coutinho. É isso. Que não foi bancado pelo treinador que é o maior da história do Fortaleza, mas que erra também. E quando erra, ninguém fala do erro dele. Os gestores chamam o técnico para conversar sobre a qualidade do trabalho. Duvido. Gustavo Coutinho. Ele estava detonando, podia voltar para o Fortaleza, mas preferiram bancar jogadores como o Thiago Galhardo. E agora estão falando que precisa de jogador, porque o Coutinho está fazendo gols. Estava numa temporada muito boa em 2023, esteve na bela temporada de 2022, né, mas nunca recebeu oportunidade, porque o técnico tinha um problema. Ele não gostava de jogador jovem, jogador da base. Agora que ele tá bancando 2 aí e tal. Mas ele não gostava, então fica a dica. Gustavo Coutinho. Tá? Eu sei, ninguém conhece e tal. Enfim, mas tô dando uma dica aqui. Agora vamos lá. Tem o Yarley. Não é isso? Da base. Ah, mas é um garoto tal. Técnico. Como o Vojvoda. Na sua origem. Era o tipo de técnico que pegaria um jogador como o Yarley e trabalharia esse jogador. Então, eu digo pra você hoje, você tá sentado aí, que eu vou dizer uma coisa muito complicada pra você agora, de você digerir. Você tá sentado? Yarley joga mais do que o Vargas. O Yarley joga mais do que o Vargas. O Yarley hoje é um jogador mais interessante para o Lion do que o Vargas. Porque ninguém fala do garoto. Porque veja, quando você banca um garoto da base, a responsa é sua. Quando você banca um jogador estrelão, ainda que preguiçosão, né? Ainda que sossegadão, então a responsa, em teoria, é do jogador. Porque ele tem um nome. Por isso que é difícil de bancar jogadores jovens. Precisa ter muita personalidade e tal, né? Para bancar jogador jovem. E o técnico Fortaleza está perdendo uma grande oportunidade neste momento, né, de recuperar um pouco a credibilidade na qualidade do trabalho dele. Porque o trabalho dele hoje é ruim. É ruim. E vocês sabem perfeitamente que eu fui o cara que falava do Vojvoda para o Fortaleza. Vocês sabem disso. Entende? Ele se abrasileirou, se acomodou completamente. Tá devendo também. E ele tem uma grande oportunidade neste momento de mostrar que ele pode sim mostrar a qualidade, recuperar a qualidade do trabalho dele e, pelo menos, mostrar credibilidade no trabalho dele, que tá pobre, hein? A gente olha para o esquema tático pobre do Fortaleza, sem nenhum refinamento, né? A gente percebe que isso é culpa, claramente, do técnico. Não são dos reforços não, tá? Que não tem. Porque a qualidade nesse elenco tem muito. Não vem me falar que Maranhão tem mais qualidade do que o Fortaleza. Pelo amor de Deus, né? Só que a gente via o Fortaleza contra o Maranhão, quem jogava bola era o Maranhão. Entende? Então, na verdade, está aí o Yarley. Uma grande oportunidade para o Vojvoda recuperar aquele perfil de treinador que construía jogador na origem do seu trabalho, no começo da sua carreira, e deixou de lado, porque ele começou a chegar a clube que entrega jogador para ele o tempo inteiro, que dirigente fala em reforço o tempo inteiro quando a coisa não tá boa, ele apenas vai nesse barco. Porque também Vojvoda ganha quando o clube contrata jogador famosão,
Né? E esse jogador famosão não entrega nada, porque a culpa, de certa forma, é pro jogador famosão também, né? Daí a dificuldade de bancar jogadores como Yali. Então, primeira dica, Gustavo Coutinho, desconhecido, eu sei, mas vale a pena fazer uma tentativa. Não consegue, tal, tá difícil? Bancar o Yarley, portanto, pode estar em casa mesmo, a solução para o problema do Laio neste momento. Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste longo vídeo até o final. Presumo que muitos de vocês ficarão até, né, não voltarão mais. Tudo bem, eu jamais vou bancar demagogia, jamais. Eu posso perder todos os torcedores de quaisquer equipes, mas jamais vou bancar demagogia, nunca. Credibilidade, eu sempre mantenho a minha na medida do possível. É isso.